Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Victor Linhares, sou professor do curso RDP e hoje eu gostaria de tratar, como vocês podem enxergar aí na tela, sobre a Resolução 21/2018. O que é que essa resolução trata? Essa resolução trata sobre o regulamento do concurso para defensor público do Estado de Sergipe. A gente teve notícia recentemente, né, que a DPE de Sergipe contratou diretamente, através de uma inexigibilidade de licitação, a banca CESP, certo? Primeira pergunta que se faz é: a prova vai ser certo ou errado ou vai ser múltipla escolha? Gente, não tem como saber. Por quê? Porque quem escolhe isso é o órgão. O órgão quem? A Defensoria Pública do Estado de Sergipe. Então, se ela pedir para que a banca CESP faça múltipla escolha, como foi o caso de Pernambuco em 2018, acho que foi 2018, será de múltipla escolha. Pode ser que seja também igual ao DF agora, que foi a banca CESP e foi certo ou errado. Então isso vai depender do órgão que contrata a banca. Certo? Vamos lá. Eu queria conversar com vocês alguns detalhes dessa resolução que, primeira coisa, vocês têm que ler o regulamento do concurso. Se você não tem um regulamento, se você não tem um edital, você lê o regulamento. Se você não tem regulamento, você lê os outros editais passados. Se você não tem uns editais passados, não tem como não ter, porque todas as defensorias públicas do Brasil, já houve concurso para todas as defensorias públicas, né? A última foi o Amapá, mas já teve, foi em 2018 também. Então vamos conversar aqui sobre alguns detalhes desse regulamento. É muito importante que vocês leiam com calma, mas aqui eu vou tratar sobre alguns pontos cruciais aí para vocês, certo? Primeira coisa, né? Esse concurso tem um detalhe que é a fase de tribuna. Não são em todos os concursos de defensoria que eu tenho fase de tribuna, certo? Então vocês vão perceber aqui mais à frente o que é essa fase de tribuna, em que consiste e se isso é um problema. Enfim, não fiquem preocupados com isso. A fase de tribuna é tranquila, né? É como uma prova oral, certo? É praticamente a prova oral, né? É uma prova que você precisa ter postura, vernáculo, enfim, mas não se preocupe com isso. Isso não é uma preocupação para agora, certo? Um detalhe especial também é que os requisitos pessoais, como diz aqui o artigo 2º, do candidato serão apurados no momento da posse. Isso quer dizer que prática jurídica, entre outras coisas, serão apuradas na data da posse, né, e não na inscrição definitiva. Lembre que inscrição definitiva é uma fase que existe antes da prova oral, como aconteceu na DPE de Minas Gerais, como aconteceu na DPE de São Paulo, que o candidato precisa comprovar vários requisitos na data da inscrição definitiva, ou seja, antes da prova oral. Isso não vai acontecer aqui, o que é ótimo. Por quê? Porque se você não tem prática jurídica na data do seu concurso, você faz tranquilo para comprovar na data da posse, certo? O que é bem melhor para quem não tem um tempo de prática jurídica. Vamos lá. Agora vamos ver as disciplinas. Vamos lá. Civil, processo civil, penal, processo penal, execução penal. E aqui, quem é aluno ou já foi aluno do curso intensivo vai ver que essas são as matérias que a gente trabalha, né? A única matéria que a gente não trabalha como matéria autônoma é direito do idoso, que está aqui, mas na verdade direito do idoso está em difusos e coletivos, né? A gente estuda o estatuto do idoso, a parte do idoso previsto em outras áreas, como difusos e coletivos também. A gente traz também a parte internacional, direitos humanos envolvendo o idoso, a proteção da tutela coletiva, né? Mas não tem nada que a gente não venha trabalhando no nosso curso intensivo, certo? Então vamos para o artigo 4º. O que é que esse artigo 4 fala? As provas serão prestadas nas seguintes etapas. Prova escrita objetiva, certo? Então primeiro eu tenho uma fase objetiva, provavelmente de 100 questões, ou se for de certo ou errado, de 200 questões. Né? A última prova do DF você tem que fazer mais ou menos 121 líquido, né? Porque uma questão errada você elimina uma questão certa, né? Então, em tese, se você acerta 50% da prova e erra 50%, você tira o zero, porque as 50 que você acertou elimina as 50 que você errou. E eu tenho, após a aprovação da prova objetiva, né, a prova subjetiva, né, a prova discursiva, que são, geralmente, a gente vai ver aqui que é uma peça, pode ser uma peça civil, né, que pode tratar sobre direito difuso e coletivos, processo civil, e tem uma peça criminal também, que pode tratar sobre vários detalhes, execução penal, a parte de processo penal, e também questões discursivas sobre assuntos relacionados à área criminal. Eu tenho uma prova oral. Depois da prova oral, eu tenho uma prova de tribuna e, por fim, eu tenho uma prova de títulos. Lembrando que tanto a prova de tribuna como também a prova de títulos, ela não elimina. Vitor, e se eu tirar um zero? Você não vai ser eliminado do concurso, né? Você pode pedir algumas posições, né? Igual ao título. Se você não tem título, isso não quer dizer que você nunca vai ser chamado ou que você não vai ser aprovado. Você passa, mas você pode perder algumas classificações, como foi o meu caso na Defensoria Pública do Estado do Amapá e também do Estado do Maranhão. Vamos para outros detalhes. Essa parte da comissão aqui eu vou pular, porque não tem tanta relevância, tá bom? Deixe-me ver aqui o que é relevante.
Vamos lá. O artigo 15 é bem importante. O que é que esse artigo 15 fala? Ele fala o seguinte: na data da posse serão exigidos e observados, dentre outros constantes do edital, os requisitos previstos no artigo 58, 59 e 60 da Lei Complementar Estadual 183, certo? E agora eu vou abrir aqui a Lei Complementar Estadual 183, que é a lei que rege a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, e o que é que diz no artigo 59? Para provimento dos cargos de defensor público são exigidos. E aí ele traz o rol de requisitos para a posse, né? E, lembrando que por que posse? Porque ele diz o seguinte: ó, na data da posse, aqui, serão exigidos e observados os requisitos 58, 59, 60. Beleza. O que é que ele diz? Para provimento dos cargos do defensor são exigidos diploma de bacharel em Direito, documento comprobatório de inscrição junto à Ordem dos Advogados do Brasil, certo? Lembrando que existe uma discussão se o defensor precisa de inscrição e tal. O que é que acontece? Alguns estados exigem, aqui, por exemplo, está exigindo, né? Mas vamos ver aí, vamos observar qual vai ser o posicionamento do STF, que inclusive essa ADI está em tramitação recentemente. Declaração de bens, declaração de cargo, função de que recebeu dos cofres públicos, idoneidade moral, comprovação de no mínimo 2 anos de prática forense. E aqui é que está. Por quê? Porque esses 2 anos de prática jurídica aqui, o parágrafo único diz o seguinte: considera-se como prática forense o tempo de advocacia e o exercício profissional de consultoria, assessoria, cumprimento de estágio, e aí o ponto onde eu quero chegar. Estágio vai contar, Vitor? Vai, né? O regulamento trouxe aqui muito claro que o estágio, ele conta. Então, fiquem tranquilos se você tiver 2 anos aí de, Vitor, que tipo de estágio? Aqui fala cumprimento de estágio oficialmente regulamentado e o desempenho do cargo, enfim, jurídico, por exemplo, estágio em escritório de advocacia, estágio na Defensoria Pública, estágio do Ministério Público. E esses estágios eles contam, né? Atividades eminentemente jurídicas comprovadas mediante certidão. Atividade, por exemplo, de técnico judiciário, mas apesar de ser nível médio, a pessoa desenvolve ali atividades de minutas de sentença, decisões, despachos. Então, pega uma decisão, uma certidão, do órgão e consegue comprovar essa prática jurídica. Tá bom? Vamos voltar aqui para outros detalhes. Vamos ver aqui o que é importante. Tipo de prova, né? Eu tenho primeiro uma prova, que é a prova objetiva, né, de caráter eliminatório e classificatório, com direito civil, processo civil, penal, processo penal, execução penal, constitucional, administrativo, criança, adolescente, idoso, consumidor, humanos, difusos e coletivos e princípio institucional, certo? Então, visto isso, vamos para a segunda fase. O que é que vai ter na segunda fase? Eu tenho primeiro peça processual, e aí não diz uma peça, 2 peças. Provavelmente vai ser uma peça, mas eu não sei. Pode ser que sejam 2 peças cíveis, 2 criminais, pode ser. Né? Peça processual sobre matéria civil, abrangendo direito civil, processo civil, ou direito administrativo, ou direito administrativo. Provavelmente é uma peça processual, né, envolvendo processo civil e direito civil, e questões sobre direito civil e direito administrativo. E a segunda parte são questões de direito civil, processo civil, ou direito administrativo e direitos humanos, e ou consumidor, direito difuso coletivos, criança e adolescente, princípio institucional e legislação pública de defensoria. Isso tudo aqui é uma prova discursiva, certo? E agora eu tenho a outra prova, né, que é a prova discursiva, que é a prova 3, né? São como se fossem 2 provas discursivas, tipo uma prova num dia, outra prova em outro. Aqui eu tenho a parte criminal, né, que é uma peça processual penal, que abrange penal, processo penal, execução penal, direito constitucional, e tenho a segunda parte, ainda dentro desse mesmo dia, que seria as questões, né, sobre penal, sobre processo penal, direito constitucional e criança e adolescente. E eu tenho depois a prova oral e depois a prova de tribuna. Essa prova de tribuna, Vitor, como é? Você vai ficar em pé, geralmente é em pé. Pode ser que esteja sentado? Pode, mas geralmente é em pé. Você fica posicionado em pé e o examinador vai escolher, você vai sortear um ponto. Nesse ponto vai ter o ponto do edital lá. Vamos imaginar que tenha um ponto, sei lá, criança e adolescente tem assim, Convenção Internacional da Criança e do Adolescente, certo? Convenção Internacional de Direitos Humanos, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então, tirou esse ponto, o examinador vai perguntar sobre esse ponto. Fale sobre esse ponto, você tem 10 minutos. E você começa a falar. Ele não faz reperguntas, né? Por quê? Porque é uma prova de tribuna, não é uma prova oral. Na prova oral ele tem a possibilidade de fazer reperguntas. Na prova de tribuna não, certo? Você vai explanar as suas ideias sobre aquele ponto sorteado. E isso você treina bastante e é tranquilo, não é difícil. Não é à toa que não é uma prova eliminatória, certo? É uma prova classificatória. E por fim,
eu tenho a avaliação dos títulos, né? O títulos também não elimina. A gente sabe que se você não tem nenhum título, não tem problema. Você vai fazer o concurso do mesmo jeito, vai passar, se Deus assim permitir, e vai tomar posse independente de ter ou não título, tá bom? Vamos para outros, aqui ele traz alguns detalhes sobre a prova de tribuna, mas aí eu não vou comentar porque são coisas simples, falando que a prova vai ser gravada, que vai ser avaliado os raciocínio, convencimento da argumentação, poder de síntese, enfim. Certo? Vamos ver se tem outra coisa para falar com vocês. Eu queria falar agora sobre o anexo único, né, que traz as matérias, os pontos. Você veja que ao final ele traz os pontos, provavelmente o edital vai trazer esses pontos, só que atualizado, né, claro. Por exemplo, pacote anticrime não está aqui. Pode ser cobrado? Claro, vai vir com certeza no edital. Então, você pode tomar como base esse regulamento, né, fazendo as devidas adaptações, né, para as normas que entraram em vigor ou foram publicadas após aí a vigência desse regulamento, tá bom? Então, o que eu queria falar com vocês era basicamente isso. Espero que esse edital saia, porque é um edital interessantíssimo, é uma defensoria pública bem interessante, e Sergipe é um lugar maravilhoso, é um estado maravilhoso. Então é isso, pessoal. Um abraço, espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma. Valeu, um abraço.